Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast sobre mentes e hoje o episódio vai ser sobre como lidar com pessoas difíceis. A gente sugeriu algumas perguntas, mandei algumas coloquei caixinhas, né, para as pessoas colocarem algumas perguntas. Então a gente vai começar falando brevemente sobre alguns perfis de pessoas difíceis, né, Fê? E aí depois ao longo do episódio a gente vai respondendo as perguntas também. Isso. Acho que pensando em pessoas difíceis, acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente passa por fases, por situações, né, onde a gente também está sendo uma pessoa difícil na convivência, e isso é importante a gente também se refletir, se dar conta, observar, né? Mas aqui a gente vai falar de perfis daquelas pessoas que têm um padrão de comportamento que torna uma relação, uma convivência mais difícil, que desperta, talvez, em aqueles que convivem, emoções mais difíceis também, né? Então, perfil de pessoas mais controladoras, pessoas mais agressivas, explosivas, Hiperdemandantes, reativas, pessoas mais negativas. Sim. Mais vitimistas. Né? E esses perfis, né, a gente pode pensar que existem razões para isso, seja algum transtorno de personalidade, né, Fê, sei lá, alguma pessoa que é border ou narcisista, seja traumas de vida, né, que a pessoa passou, então se tornou difícil a comunicação, né, não formou um aprendizado de como não teve habilidades para se comunicar de uma maneira mais fluida, né, mais receptiva desde a infância, então traumas também, né, impactam, e a própria dificuldade na comunicação da pessoa mesmo. Né? Daqui a pouco, sei lá, teve pais que se comunicaram bem, mas a pessoa tem uma certa dificuldade, sempre teve e não foi aprendido, não foi mexido naquilo, trabalhado naquela pessoa de alguma maneira. Então, são algumas causas. Eu acho que o ambiente familiar também, né? Por exemplo, famílias que são muito críticas, né? Podem tornar adultos, né, muito críticos, né? Famílias, por exemplo, onde, né, passaram por rejeição, por um abandono, pode ser pessoas que se tornaram adultos mais, para se defender, mais agressivos, né? Às vezes até mais controladores, né? Pessoas mais perfeccionistas, né? E aí, às vezes se tornam também pessoas mais controladoras, né? Pessoas que tiveram algum sofrimento também importante na sua história de vida, às vezes pode se tornar vítima, né? Pessoas mais vitimistas até como uma forma de receber atenção, né? Então, também a questão da, acho que baixa autoestima, né? As pessoas com baixa autoestima, às vezes são pessoas também mais demandantes, pessoas mais dependentes emocionalmente, às vezes até pessoas mais vitimistas, mais pessimistas, né? Então, também dá para falar de um perfil de traços de personalidade, né? O ambiente, a formação educacional, né? Então, eu acho que são causas muito multifacetadas, né? Exato. E até pensando, né, que se a pessoa, eu tenho pacientes, né, pacientes antigos, pacientes que ainda tendo, que passam por situações de muita agressividade ao longo da vida, na infância, na adolescência, de muitas brigas, né, quebração de pratos, e ele teve que sempre ser a pessoa ali para conviver com aquilo de alguma maneira, seja proteger a mãe, seja proteger o irmão, né, mas conviveu num ambiente muito agressivo, com muita agressividade. E aí tem muita dificuldade em hoje lidar com pessoas. Então, aprendeu a ser agressivo, né? Passou por momentos muito difíceis e aprendeu, introjetou aquela agressão como forma de se comunicar. Isso é muito sofrido, mas é a maneira, é o mecanismo que a pessoa tem hoje em dia. Então, isso torna também difícil, né? Porque as pessoas pensam, por que ele é tão agressivo? Por que ela é tão agressiva? E às vezes, eu sei que alguns pacientes já passaram por isso, às vezes tem uma história de vida de agressividade com a família. E aí com o namorado. E aí a gente sabe que os padrões se repetem às vezes, né? É com o namorado, e aí agora, depois de repente, conhece uma pessoa mais segura, ou tem uma amiga mais carinhosa, ou tem um namorado mais carinhoso, e a pessoa vê uma certa dificuldade em se comunicar com aquilo, ou nem aceita aquele carinho todo, né? Nem aceita aquela fala mais branda, né? Mais calma. Então,
Olha como é importante a gente olhar para isso. Tem vários perfis de pessoas. E da gente olhar pra gente também, né? Eu sempre digo que é importante a gente pedir feedback pras pessoas que a gente se sente segura. Seja marido, seja amigos íntimos. De parar e perguntar, o que tu acha? Como é que eu tô, assim? O que tu acha do meu comportamento? Eu percebi que aquele dia eu tava meio estranho. O que tu acha? E saber aceitar, né? Então, quando o marido pegar e dizer, olha, tá assim, tá assado. Aceitar um pouquinho, né? Que isso pode ser uma verdade. E aí ponderar a partir disso. O que de fato é verdade ou não, o que eu posso ponderar. É interessante esse exercício também, né, Fê? Sim, e também falando tu trouxe antes da agressividade, também perfis de pessoas mais passiva-agressiva, assim, também, são pessoas que muitas vezes têm dificuldade até de expor o que sente. E aí expõe através de sarcasmo, de piadinha, né? Pessoas que falam na entrelinhas, né? Também se torna difícil a convivência, né? Porque são aquelas pessoas que têm muitas vezes dificuldade de se expressar, de falar diretamente, ou tem medo do conflito, ou tem medo da exposição, e fala isso através de piadas, de indiretas, né? Então, talvez, né, se tu vai avaliar, essa pessoa talvez foi estimulada a não falar de sentimento, né? Sim. E aí fala através de indiretas. É a comunicação que não é clara, né? Isso, e não é assertiva. E aí, tem outros perfis também. O perfil controlador, se a gente for pensar, né? Aquelas pessoas que monopolizam a conversa, né? Que nunca passou por uma situação, né? Com, sei lá, com um amigo, com uma amiga que monopoliza a conversa. Ah, mas eu também já passei, mas eu sei. E aí começa. Tu não consegue falar da tua parte. Se torna desagradável, né? E a gente começa a pensar, mas eu não quero mais convidar essa pessoa. Porque eu não vou poder conversar, porque eu não vou poder falar também sobre mim, porque ela vai monopolizar. Então, daqui a pouco, a gente olhar, entender que essa pessoa tem um perfil mais controlador, de certa maneira, mas também poder conversar com essa pessoa, né? De como lidar. Bom, se eu tenho uma intimidade com essa pessoa, eu posso chamar ela um pouquinho no canto e conversar. Se funcionar, ok. Se não, aí a gente vai aos pouquinhos se afastando naturalmente, né? Pessoas mais egocêntricas, às vezes até pessoas mais arrogantes, pessoas mais com traços mais narcisistas. Dificuldade de ouvir, né? De ter empatia. Isso, de escutar o outro, de se interessar pela vida do outro. Sim. E de valorizar também o que o outro traz, tudo, né? Eu acho que esse perfil é bem complicado, se a gente for pensar, porque daqui a pouco a gente gosta muito dessa pessoa, mas aquele sentimento, ele vai diminuindo. Justamente por isso, que tu não perceber que a pessoa talvez não se comunique contigo de uma maneira recíproca. Acho que é isso, né? Não há muita reciprocidade e a gente acaba se perdendo nesse sentido. Exatamente. E pensando também nos impactos psicológicos, assim, da convivência, né? A gente tá falando de quando convive com pessoas que são difíceis, aquela convivência mais frequente, né? Mais diária. E o impacto que isso causa, tanto na pessoa que é difícil, quanto na pessoa que se relaciona com essa pessoa, né? Sim. O impacto na saúde mental, né? O impacto no bem-estar, muitas vezes até afeta a autoestima da outra pessoa que convive, né? Às vezes aquela pessoa que é mais crítica, que é mais dura, ou que é mais arrogante, né? Que não se importa com o outro, e isso vai fazendo com que a pessoa se sinta, talvez, não merecedora de atenção, né, de cuidado, de escuta. Isso vai afetando a autoestima, né? Ainda mais se é uma pessoa importante, né? Exato. Às vezes até um colega de trabalho, né, que tu convive todos os dias, e eu sei porque tem muitas queixas também no consultório do colega de trabalho que tá ali toda hora, né, falando isso, falando aquilo, sendo desagradável. Então, seja o parceiro, a parceira, seja o colega de trabalho, né, seja alguma pessoa que esteja junto contigo diariamente, a gente tem que ter esse cuidado também, porque essa pessoa pode estar prejudicando, né? E ela pode fazer com que tu crie uma ideia de ti, né? Se esse convívio é muito frequente, se isso é repetido. Não necessariamente tu trouxe isso da tua infância, mas pode ser que isso crie. Quem nunca ouviu uma pessoa que saiu de uma relação traumatizada, com uma ideia de que não merecia amor, carinho, uma pessoa, de fato, que ficou triste na vida, né? Sem sentido. O abusador, muitas vezes, ele faz esse papel de colocar a pessoa lá embaixo. Um manipulador, né? Um manipulador, Então, é isso, assim, eu acho que esse perfil mais narcisista também, ele é um pouco complicado nesse sentido. De fazer com que a pessoa não se sinta compreendida,
de fazer com que a pessoa não se sinta vista de alguma maneira. Também é bem complicado nesse sentido. Assim como negativista. E aí Sim. a gente pode pensar, claro, que falando assim, a gente vem que uma pessoa mais deprê. Né? Uma pessoa mais deprê. Pode ser que a pessoa esteja com um episódio depressivo, pode ser que ela esteja passando por uma situação difícil na vida, ou pode ser que ela sempre seja negativa. Sempre seja pessimista. Então, qual o problema de uma pessoa assim? Ela vai sugando a tua energia. Ela vai te colocando lá pra baixo. Nunca tá bom, né? Sempre reclamando. Resistência a ideias novas, né? Acabam não acreditando muito em nada, né? Então, frequentemente desanimados. Muita crítica. Que vê só o lado ruim da coisa. Né? Nunca tá bom, nada. Tudo que faz é insuficiente. Né? E tu fica meio que sem, tá, mas então o que eu vou fazer por ti? O que tu quer que eu faça por ti? Se nada, né? Se nada vai adiantar. Se não há uma luz no fim do túnel. O que a gente pode fazer? E quando vê, tu tá triste também. Quando vê, chega o final do dia, o final da semana, tu tá triste. De tanto conviver com essa pessoa que tá dizendo que nada do que a gente fizer, do que ela fizer, vai ser bom. E a reclamação muito frequente, assim, né? Pessoas que reclamam demais. E que também acho que é um pouco parecido com o perfil da pessoa que se coloca muito na posição de vítima. Claro que tem pessoas que são vítimas de maus tratos, vítima de agressão, né, vítima de negligência, né, mas a gente tá falando daquela pessoa que nunca se responsabiliza, sempre se coloca culpada, aquela culpa que paralisa, né, sempre o que fizeram para ela foi, nossa, olha que horror que fizeram comigo, e nunca consegue enxergar o seu comportamento na situação, né, então acho que também é muito o vitimista está muito relacionado também com o perfil mais pessimista, sabe, mais negativista, assim. É aquela pessoa, né, ó céus, ó vida, nada que eu fizer vai ser bom, e fica ruminando muitas coisas, por que comigo? Mas não é pra mim mesmo, mas não vai dar certo. E aí, quando vê, tu tá dessa maneira também. É o mesmo exemplo que eu dei da pessoa mais abusiva. Quando vê, tu tá se sentindo meio que sem saída também, meio triste. Né? Então é importante a gente ficar atento. Então, peraí, o que aconteceu? Por que eu tô me sentindo assim? É um estímulo, né? É um estímulo ambiental que tá te afetando de alguma maneira. Então é importante a gente estar atento a esses estímulos. Sim, e também pessoas muito críticas, né? Aquelas pessoas muito críticas, que vê crítica em tudo, que são pessoas que geralmente são muito julgadoras, né? Julgam tudo, né? E sempre apontando a falha, né? Geralmente pessoas muito perfeccionistas, né? Que rigidez muito forte. É, uma rigidez muito forte. Então também eu acho que se torna, né? Quando a crítica ela é importante em certo nível, né? Mas quando é aquela pessoa que está constantemente achando algo para criticar, para julgar, para apontar, né, se torna uma pessoa também pesada na convivência, né? Sim, é o exemplo do paciente que tem TPOC, né, transtorno de obsessivo compulsivo de personalidade. São pessoas bem rígidas, bem, né, aquela coisa do perfeccionismo, perfeição, não tem flexibilidade nenhuma, e é com ela e com os outros. Então se torna um pouco pesado também nesse sentido, né, que a gente não pode... não consegue nem não digo nem andar fora da linha, mas não ter essa flexibilidade com a vida que é tão importante. E aí, um dos maiores problemas, assim, dessas pessoas é que elas não conseguem, muitas vezes, fazer, de fato, o que elas querem. Porque estão tão preocupadas com o perfeccionismo, a rigidez é tão grande, que elas não conseguem dar conta das coisas. Elas não conseguem realizar as coisas. Porque falta fluidez, falta criatividade. Para isso, a gente precisa estar mais aberto. São pessoas até que procrastinam muito, né? Exato, exatamente. Mas são pesadas de alguma maneira, né? E pensando em tudo isso, assim, né? Desculpa, falando desses diversos perfis, como lidar com pessoas, né? Negativas, pessimistas, críticas, passiva-agressiva, agressiva, narcisista, manipulador, né? Claro que a gente está falando aqui de uma forma geral, né? Talvez para cada perfil haja comportamentos que precisam ser, né, vistos de uma forma mais personalizada, vamos dizer assim, a gente vai falar aqui de uma forma geral, mas eu acho que... não tem como diagnosticar as pessoas. Nem essa ideia. Né? Eu acho que também é sempre importante a gente reconhecer também os nossos próprios gatilhos, assim, porque se eu vou conviver com uma pessoa, eu convivo lá com uma amiga que eu gosto muito, mas eu sei que essa amiga é
extremamente crítica, né? Eu também reconhecer quais são os gatilhos que esse perfil desperta em mim. Sim, Entendeu? exato. Acho que isso é importante também, pra gente não ficar também muito reativa, né? Entendendo que isso é muito mais sobre a pessoa, o comportamento da pessoa, que não é que ela está querendo ser contigo, numa relação contigo crítica. É o perfil dessa pessoa, né? Identificar o que pode servir como gatilho também pra mim, para que eu possa também ficar atenta e até ser empática com essa pessoa também, entendendo que as dificuldades que ela tem, né? E poder ser um pouco empática também nessa relação. Sim. Né? Porque senão, se tu vai lá, eu vou lá falar com a minha amiga que é super crítica e ficar numa posição de apenas apontar, né, que ela é crítica, que ela vai ser crítica comigo, bom, tu vai te afastar dessa pessoa, então tu vai muito na defensiva, né? E Vai daqui a muito pouco reativa. Exato. E daqui a pouco tá perdendo uma oportunidade de melhorar a relação até. E dessa pessoa olhar para as questões dela. Assim como a gente tem que olhar para as nossas, daqui a pouco a pessoa também precisa olhar. Peraí, realmente, acho que faz sentido. Eu vou perguntar para outra pessoa e eu acho que é. E aí ela pode ir modificando o comportamento. Se essa pessoa é aberta, o ideal é que seja aberta, né? E a gente não muda o comportamento de ninguém, a não ser que aquela pessoa queira, né, mudar ou se dê conta que precisa melhorar. Essa é uma pergunta que eu recebi ali depois. E que eu acho que muitas é a dúvida de muitos, assim, né? Mas então esse impacto, né, no nosso bem-estar, ele ocorre justamente por causa do estresse que essas pessoas vão gerando na nossa vida. Então não tem como, né, não ter esse desgaste emocional e não tem como não se estressar. Sim. Mas também é importante aí estabelecer limites também, né, claros nessa relação, dizer o que aceita, o que não aceita, né, até para que se preserve, assim, um espaço emocional, né, da relação, assim. Então acho que é importante, né, não é porque a gente tem que conviver com uma pessoa difícil, que a gente tem que ser compreensivo o tempo inteiro, empática. Claro. Acho que é super importante também estabelecer limites da relação, entender o que eu aceito, o que não aceito, né. Exato. Eu sempre digo para meus pacientes que é muito importante a gente colocar limites. Limites com afeto é uma das necessidades emocionais básicas e modifica muito as relações. Eu acho que é muito importante para as relações, porque às vezes tu deixa de colocar limite e aí daqui a pouco tu te afasta da pessoa e a pessoa daqui a pouco é uma grande amiga, um grande amigo. Então o limite ele ajuda a pessoa a entender as questões dela, vocês poderem conversar e se aproximar de alguma maneira. Tem uma certa... Pode ser até que conecte mais. Tava falando essa semana com o paciente sobre isso. Pode ser que conecte mais. De tocar no ponto, né? Aquela coisa, o elefante branco tá aqui na sala e ninguém tá vendo. E a gente não quer falar sobre isso e vida que segue. Então vamos falar sobre ele. Daqui a pouco, provavelmente vai modificar a relação. Ou vai melhorar, ou ver que não tem como. E aí repensar. Eu quero continuar com essa pessoa ou não? O que eu vou fazer em relação a isso? Será que eu vou modificar o meu comportamento? Será que vai ser bom eu modificar? É possível? Então, fazer essa reflexão é importante também. E ao interagir com essa pessoa dessa forma, assim, de colocar, né, de não fingir que tá tudo bem, também não utilizar nem de uma comunicação agressiva, nem passiva, né, e ser assertiva. E assertiva é utilizar da comunicação não violenta, né, é falar como eu me sinto frente à situação, né, e o que a gente pode fazer com isso, escutar como é que o outro se sente, quais são as necessidades do outro, quais são as minhas necessidades, e frente a isso como a gente pode juntas resolver. Exato. E ver que tem pessoas que têm mais dificuldade em ter essa comunicação não violenta e tem pessoas que têm mais facilidade. Então daqui a pouco, tá, mas eu tenho muita dificuldade. Ok, em terapia a gente aprende um pouco disso, o psicólogo dá um exemplo, a gente faz até um exemplo em sessão, um modelo de como poderia ser essa conversa. De repente treinar com uma amiga, como é que seria, com alguém, escrever uma carta... o que eu quero falar para essa pessoa? Eu vou colocar ali as pautas, vou escrever uma carta que vai me ajudar. Obviamente, fazer um exercício de respiração vai ajudar também, se a pessoa tem muita dificuldade, né? E entender aquilo que tu falou antes, né, Fê? Que muitas vezes é mais sobre a pessoa do que sobre a gente. Exatamente. Então, se preparar para a conversa, né? Se preparar. Esperar a raiva baixar um pouquinho. Se organizar. Se organizar. Ver que aquela relação vale a pena, então vale a pena me aproximar disso, vale a pena conversar com a pessoa. Ter essa empatia de que eu sei que ela tem essas questões. Eu sei que tem esses problemas, esses traumas. Ou até a pessoa que daqui a pouco tem um transtorno de personalidade mesmo. Eu sei disso. Mas eu quero poder estar perto dela de alguma maneira e eu vou tentar.
mais uma vez, tá perto dela. Sim. E claro que também a gente tem que falar de pessoas que podem ser importantes pra gente, mas que pela sua personalidade, pelo seu jeito difícil, e já tive inúmeras conversas com essa pessoa e mesmo assim a relação tá difícil e isso causa uma dor, causa algum sofrimento, também a gente pode falar de um distanciamento com essa pessoa, Claro. né? Acho que isso é importante, independente se é pai, mãe, avó, tio, irmão, amiga, né, primo, a gente pode criar um distanciamento, né, um afastamento, um distanciamento até emocional, muitas vezes de não compartilhar tudo que se compartilhava antes, né, conhecendo como é que é o perfil daquela pessoa, escolher o que tu quer compartilhar, o que tu quer dividir, né, talvez não conviver tanto, né, conviver só naqueles momentos que se precisa ter uma convivência, ou quando a pessoa realmente tem um interesse de conviver com aquela pessoa, né, então acho que também isso é importante, assim, também a gente precisa avaliar até que ponto, mesmo uma pessoa sendo importante, a relação, a convivência, ela tem que ser Sim, frequente, né? exato. Porque pode afetar a saúde mental, Exato, né? E aí, exato. e aí a gente tem que pensar em medidas mais drásticas. Então vamos para as perguntas, porque eu acho que daí já vai ter um bom... A gente vai responder mais coisas, talvez repita um pouco. Só pra gente não repetir muitas coisas, já vou para as perguntas. A primeira pergunta é: limite entre aceitar, se afastar e ignorar. Um pouco do que a gente estava falando agora, né, filho? Qual o limite, né, entre eu aceitar a pessoa, se afastar, ignorar? Como é que eu sei? Bom, o aceitar, eu acho que a gente tá falando, de repente até ela quis dizer mais sobre isso, aceitar a condição da pessoa. Ele é assim, ela é assim, não tem o que fazer, eu já tô com ele há tanto tempo, ou já sou amiga dela há mais de 10 anos, ela é assim. Tem aquelas pessoas, aquela ali sempre foi assim. Então, avaliar o quanto que isso tá sendo, né, tá te prejudicando, tá prejudicando a amizade, a relação de vocês, tá te prejudicando, tá te deixando ansiosa, o quanto que essa pessoa vem atrás de ti e acaba te desgastando emocionalmente. E se continua, é importante ligar o alerta e pensar, será que não vale a pena dar uma afastada? Né, afastar um pouquinho, de repente... Ou conversar com essa pessoa, falar como é que tá se sentindo, né? Sim, acho que o primeiro passo é conversar. Mas se depois da segunda, terceira conversa não adiantou, tu vê que a pessoa nem entendeu o problema dela, aí eu acho que a gente pode pensar em daí um comportamento, o próximo passo, né? De eu já conversei e agora eu vou me afastar. Mas existem aquelas pessoas também que continuam mandando mensagem, né? Sei lá, um parente daqui a pouco, dele me mandar mensagem o tempo todo, ou um amigo que, vamos fazer, tu não vai, tu nunca vai. E começa a fazer tu te sentir até um pouco culpada, né? De, eu não tô... Será que eu sou uma pessoa tão chata? Eu tô abandonando a pessoa? Porque o manipulador, né? Mas tu nunca vem. Eu vou te largar de mão. Mas por quê? Eu sempre fiz tanto por ti. Fazendo chantagem. E aí tu começa a te sentir meio culpado daqui a pouco. E aí tem que ligar um alerta. Tô me sentindo culpado, por quê? O que eu fiz pra essa pessoa? Então, entender que esse é um ponto bem importante. Porque não dá pra ficar se sentindo culpado em relação a isso. Porque isso é... Como é que eu... Né? Sou amiga da pessoa, eu tô me sentindo culpado por algo que eu não fiz. Eu simplesmente entendi que ela é uma pessoa difícil e decidi me afastar. Eu acho que a avaliação, essa pessoa me faz bem ou tá me fazendo mais mal, entendeu? Isso. Acho que é isso, assim, né? Colocar na balança. Bom, então, ou as dificuldades dessa pessoa, vale a pena eu suportar as dificuldades dessa pessoa em prol das coisas boas que essa pessoa tem? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, a nossa parte difícil, né? Todo mundo tem. Todo mundo. Mas a gente também tem coisas muito boas, né? As coisas muito boas têm que ser maiores do que as coisas muito ruins, né? Na relação também. Né? O relacionamento tem que valer a pena. Muito mais do que as dificuldades. Né? Exatamente. E o ignorar, aí dessa pergunta, por último, se afastar e ignorar, a gente pensa em ignorar quando essa pessoa não tem um vínculo tão grande com a gente, eu acho, né? Por exemplo, um colega de trabalho que é uma pessoa chata, uma pessoa... muito negativa e tal, ou crítica, deixa. Aí, ok, se não interfere, não tem o que fazer, eu não vou chegar e conversar com aquele cara, com aquela pessoa e... Então, ok. Volta e meia a pessoa vai gerar um desconforto, um clima, uma tensão? Pode ser que sim. Mas talvez valha a pena ignorar, né? E trabalhar em ti, as tuas questões. Seja em terapia, seja avaliar um pouco, né? O que eu posso fazer nessa situação. Acho que é isso, né, Fê? Acho que sim. Bom, a segunda pergunta é: quando uma pessoa que não podemos nos afastar? Quando é uma pessoa que não podemos nos afastar?
como manter a relação. Né? Eu acho que ela quis dizer, sei lá, um marido que tá há muito tempo, ou... Não, mas isso a gente pode ser uma relação muito ruim, né? É um marido, a pessoa pode ser difícil, mas ela pode se afastar. Sim. Entendeu? Às vezes é encarar essa, né? A própria pessoa encarar isso. O que é Que difícil. é difícil, claro que é. Envolve filho, Sim. por exemplo. Bom, mas a pessoa tem que sempre pensar em si, né? O Uhum. filho vai ficar bem se ver o pai e a mãe bem. Exato. Né? Talvez não agora. O casamento tem que permanecer pela relação do marido e da mulher. Né? E não pela relação de filho. O filho vai ser sempre. O pai vai ser sempre pai, a mãe vai ser sempre mãe. Né? Eu acho que é muito pior aqueles casais que permanecem juntos, mas muito mal. Eu acho que é muito pior para a educação, né? Para qual é a formação que a gente está passando para o nosso filho, qual é a referência que a gente está passando para o nosso filho de relacionamento. Né? Eu acho que muito mais assim numa questão, é minha mãe, é meu pai, né? Eu não posso me cortar o vínculo. Claro, é uma pessoa do grupo. Isso. A gente pode, talvez, eu acho que aquilo que eu falei antes, diminuir um pouco a convivência, diminuir um pouco o contato, dar filtrar um pouco aquela pessoa diz. É mais voltada a parentes mesmo, né? Isso, a familiares. Isso, filtrar o que tu vai compartilhar, né? Você já conhece aquele perfil, tu já sabe como é que é aquela pessoa. Então, filtra também o que tu vai falar, o que tu vai compartilhar, quando que tu vai conviver, né? Já te prepara quando for conviver com essa pessoa. Começa a fazer com que ela entenda que tu coloca limite. Isso. Porque daqui a pouco ela não tá acostumada. Porque tu não consegue colocar limite. E ela precisa se acostumar. Exato. Que tu não vai atender ela toda hora que ela ligar. Que tu não vai responder todos os bons dias que ela te der. E quando ela der limite, talvez essa pessoa vai se tornar mais difícil ainda. Porque não tá acostumada a receber o limite, né? Então tem que saber que para colocar o limite em alguém que até então tu nunca colocou o limite, tu tem que sustentar um período de turbulência, assim, né? Porque a outra pessoa também vai reagir mal, né? Mas é saber por que tu tá fazendo isso. Né? E às vezes a gente pensa assim, qual o perigo? Porque eu pergunto às vezes, qual o perigo se tu colocar limite nessa pessoa? O que de pior pode acontecer? Porque vem muita coisa, né? Sei lá, vai me xingar. Tu vê que o nosso pensamento é muito estranho, assim, porque vem muita coisa estranha, né? Muita fantasia. Vai me xingar, vai meter a boca, vai falar de mim pros outros. E aí vem muita coisa que vai te afastando. E aí tu vai deixando, e a pessoa vai tomando conta. Tu tá incomodado com aquela pessoa ali todo dia, né? E sendo inconveniente, e não tendo bom senso. Não necessariamente em festas de família ou encontros ali que a gente precisa aguentar, né? Normal. Mas daqui a pouco é uma pessoa que tu tem que visitar todo domingo, né? Sei lá. Então se torna um pouco mais difícil nesse sentido, assim. Então entender que, assim, essa pessoa ela não vai gostar do teu afastamento. Ela não vai, já entenda isso. Não vai ser legal pra ela. Ela pode soltar alguma letra? Pode. Ela pode dizer que tu tá diferente, que estranho, o que aconteceu, que tu mudou. Pra fazer com que tu volte quem tu era antes. Pra tu refletir daqui a pouco e tu te sentir culpada, né? Será que... Porque eu mudei, mas mudei pro mal. E quando vê, tu tá pensando coisas negativas de novo. Então, assim, já entenda. Se prepare que não vai ser... Não vai ser fácil. Não vai ser flores, Então, a próxima é, vale tentar mudar as pessoas? Depende da pessoa. Mudar a pessoa não tem como mudar, né? Mas, por exemplo, se a gente fala de casal, eu acredito que as pessoas mudem. Exato. Quando tem amor, quando tem, né? Eu quero progredir, eu quero evoluir nesse relacionamento, eu quero continuar, eu amo muito essa pessoa. E eu acho que tem fundamento isso. Eu acredito. Mas aí a pessoa vai mudar. Eu não acredito que a gente mude alguém. Porque não é um controle, né? Vou mudar aqui a Jéssica. A não ser que a Jéssica se dê conta e queira melhorar no que precisa melhorar. Porque senão é aquela coisa assim, é sempre a mesma coisa, a gente briga sempre pela mesma coisa. E aquela pessoa não muda. E será que faz sentido para aquela pessoa? Por que ela não mudou? Talvez não faça sentido. Sim, ela porque assim. a pessoa não queira mudar. Né? Então eu acredito, óbvio, na mudança. Somos psicólogos, a gente acredita que todo mundo pode mudar. Desde que a pessoa queira. Eu sempre falo, então tenta mudar o teu comportamento, porque daqui a pouco a tua mudança do teu comportamento pode fazer com que aquela pessoa mude. Né?
como reação ao teu Pode comportamento. modular. Isso, mas não que a gente mude se a pessoa não está disposta a isso, eu não acredito. Concordo contigo. Bom, a próxima é: pessoas difíceis são de caráter duvidoso? Daqueles que dificultam só para incomodar? Eu acho que a questão do caráter é uma coisa muito complicada da gente identificar, assim. Porque eu acho que a gente precisa avaliar o todo da pessoa. Há quanto tempo que a pessoa é assim? Ou será que todo mundo reclama da mesma coisa? Porque às vezes tem aquela pessoa que todo mundo reclama da mesma coisa. E aí tu quer tentar enxergar algo ali que daqui a pouco tu tá tentando enxergar que a pessoa vai ser diferente contigo, mas não é. Mas tu vai tentar até o fim, tudo bem. Então, acho que a questão do caráter é muito complicado a gente definir, a gente entender isso. Depende de pessoa para pessoa. E também entender, ela falou que fica implicando. É daqueles que dificultam só para incomodar. Tem que saber qual é a função, porque essa pessoa está querendo dificultar. Como é que é esta relação dessa pessoa com essa, entendeu? O que está acontecendo aí, né? Sim, até com essa dificuldade. Isso, Então, acho que também tem isso, né? De gente... Por que essa pessoa está querendo dificultar? O que ela está querendo com isso? Sim, qual é o recado, né? Qual é a função disso? Né? Então, mas essa resposta, essa pergunta para mim é muito ampla, assim. Né? Sim, teria que saber quem é essa pessoa. Não tem como, né? Mas essa dificultam para incomodar, né? Dificultam só para incomodar. É esse incômodo, né? Daqui a pouco a pessoa incomoda muito, e o que é esse incômodo, a gente não sabe. Mas como é que o que tu faz quando essa pessoa te incomoda? Como é que tu reage quando essa pessoa te incomoda? Pelo visto é bastante, né? Pelo visto é bem frequente. Então, de novo, né? Qual é o teu comportamento com ela? Tu vai deixando no automático? Mas é sempre assim, a vida é assim mesmo. Daqui a pouco aquela coisa, os meus familiares são assim mesmo, então vamos deixar. E aí todo ano tu tá mal. E aí toda hora tu tá mal e tu percebe que tu não consegue, por não conseguir colocar limites, que é uma coisa muito importante, dizer não, essas coisas assim, que às vezes as pessoas não entendem o quanto que é importante isso, segue vivendo a mesma vida. Né? Deixando as pessoas fazerem o que bem entende, sem conseguir ser assertivo. E é um treino, não adianta, é difícil. Não é fácil sentar e conversar e ser assertivo, ao mesmo tempo empático e cuidadoso. Não é fácil. Eu digo que hoje em dia as pessoas querem pílula mágica. Mas não tem pílula mágica. Às vezes o mais fácil é não falar, o mais fácil é brigar, o mais fácil é explodir, o mais fácil é, né, ser intolerante. Né? É não falar nada. É ignorar, fingir que tá tudo bem. Né? Até que ponto isso vale a pena? Entendeu? Quanto que esse ignorar vai gerar ainda mais problemas nesse sentido. Vai aumentar ainda mais o problema. Porque tu não vai ter nenhuma resposta pra ti, porque tu não tá te expondo a essa conversa, a esse resolver, essa resolução de problema. Então, se tu não te expõe a isso, tu não aprende. Tu não tem a resposta do outro. E aí tu não sabe o que fazer, tu segue tendo a mesma ideia sobre aquilo. Exato. Bom, outra pergunta: como conviver com pessoas controladoras e pessimistas? Dicas de conviver com pessoas controladoras e pessimistas. Eu acho que depende do nível de intimidade e depende do nível de proximidade que tu tem com essas pessoas. Mas um pouco do que a gente falou, né? De poder olhar um pouco mais do que a gente pode fazer em relação a essas pessoas. O que eu posso fazer em relação a essas pessoas? Será que o quanto que tá me trazendo prejuízos significativos para minha vida? Se tiver um vínculo com essa pessoa, poder conversar com ela, né? Poder explicar que tu acha que ela tá, de repente, reclamando demais. Né? E claro, não desse jeito, mas de uma maneira cuidadosa, assim. O que tá acontecendo contigo? Eu tô percebendo que várias vezes, né, tu traz queixas. No que eu posso te ajudar? Será que eu posso te ajudar alguma coisa ou não? Então, eu sempre dou esse exemplo e ajudo os meus pacientes a inventar uma conversa. Para que chegue na hora e eles mais ou menos já saibam o que falar. Ensaiar, assim, tu diz. Exato. Ensaiar uma conversa. Porque eu acho que a gente precisa ensaiar antes. É algo difícil. Muitas vezes a gente tem medo de que a pessoa vai nos abandonar, vergonha e tudo mais. Então, eu acho que poder perguntar, né? Perguntar. Acho que sim. Acho que já tu respondeu tudo aí, Jéssica. E controladora da mesma maneira. Se tiver um bom nível de intimidade, poder conversar com essa pessoa e perguntar. Eu acho primeiro até identificar, né?
E eu acho que é importante sempre uma conversa é trazer situações, trazer fatos. Eu percebo que, né, o teu comportamento controlador em tais situações, né? Tu concorda? Isso, né? Nessas situações eu me sinto de tal forma, né? Às vezes eu não me sinto que eu tenho espaço, que a minha opinião não é validada, né? Que tudo que eu faço, tu quer participar, tu quer comandar, tu quer controlar, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre pensar, até para facilitar uma conversa, né? Não ficar assim, divagações. Aham. Sim, Em direto ao que ponto. momento eu percebo esse controle? De que Uhum. forma esse controle me impacta, me incomoda? Né? Como é que eu sinto isso? Uhum. Né? E compartilhar, e conversar, estabelecer os limites, até onde tu vai, até onde eu deixo tu ir com esse controle, Uhum. né? E ser assertivo, né? E de novo falar como é que a pessoa se sente, né? Ao invés de dizer como é que a pessoa é, tu é isso, tu é aquilo. Não, eu me sinto, né? Uhum. Então, é por aí. Isso facilita muito, né, Fê? A gente perguntar assim, dizer como que se sente e aí perguntar pra pessoa, faz sentido pra ti o que eu tô te dizendo? Como é que tu te sente ouvindo isso? Como é que é pra ti ouvir isso? De alguma maneira te identifica? Alguém já falou isso pra ti? Eu posso te ajudar com isso? Né? Então, poder ter uma conversa bem franca, assim. Às vezes a gente pensa em coisas mirabolantes pra falar, mas é uma coisa bem, bem sincero e cuidadoso ao mesmo tempo. Né? De não pensar muito, mas olhar mais pro que importa, que é o sentimento, e ver como a pessoa se sente em relação a isso. E falar sobre o que sente. Perfeito. Olha, de perguntas, deixei só essas, porque senão ia ter muita repetição de perguntas. Então, deixei só essas. Lembra mais de alguma coisa pra falar, Fê, hoje? Eu acho que não. Acho que senão a gente vai ficar meio repetitivo, Senão assim. repete, né? Eu acho que... Então é isso, pessoal. A gente já deu aqui algumas dicas, algumas estratégias, entender que é importante a gente olhar pro nosso comportamento, sempre pedir feedback. E também sempre entender que a conversa, né, é o primeiro ponto, assim, identificar, conversa, e se nada funcionar, o afastamento natural, né, e cuidar, né, com essa sensação de culpa. Quando a culpa chega, olhar um pouco para ela. Por que eu tô me sentindo culpada? Essa pessoa já me fez eu me sentir assim quantas vezes? Aí poder até conversar um pouco com pessoas mais íntimas, para elaborar um pouquinho melhor isso, ou em terapia, para fazer com que as coisas fiquem mais claras, ter mais clareza do que fazer. Né? Ótimo. É isso aí. Então é isso aí. Até o próximo episódio e um beijo. Tchau, tchau.